E aí, pessoal, como é que vocês estão? Voltei. Eu quero ler com vocês juntos aqui a carta vazada que Bethel enviou para as congregações das Testemunhas de Jeová aqui no Brasil. Eu tenho a carta em mãos aqui, tá? Eu dei uma lida nela na íntegra para entender. Eu já tenho conhecimento dessa carta. Eu sabia que ela é feita dessa forma. Tem uma diferença de linguagem ali, como é instruído os anciãos e como é instruído as congregações, né? Então eu vou ler aqui com vocês de uma forma diferente, tá? Vamos lá, vou mostrar aqui, ó. Eu tenho uma carta aqui em mãos, dei uma lida nela inteira. Quero agradecer aos Pinos, os nossos Pinos aí que fornecem pra gente em primeira mão. E vamos lá. Deixa eu ler aqui. Eu vou começar pela congregação, tá? O que vai ser anunciado ali para as congregações. Então vamos lá, o ponto 1 que vai ser anunciado para as congregações é a campanha mundial em setembro de 2026. Conforme já anunciado, no mês que vem haverá uma campanha mundial para oferecer a brochura Seja Feliz para Sempre. Os publicadores que decidirem sair de pioneiros auxiliares em setembro de 2026 poderão escolher entre os requisitos de 15 e 30 horas. Isso aí já tem um bom tempo que acontece, né? Além disso, um discurso especial com o tema Como a Bíblia pode ajudar você? Será feito em todas as congregações do mundo. As pessoas que demonstrarem interesse durante a campanha devem ser convidadas a assistir a esse discurso especial. E tem um espaço ali para poder colocar a data e o horário certinho do discurso. Tem um ponto 2 aqui que fala sobre a exibição ali do filme, do episódio, né? A história e o ministério de Jesus, conforme foi anunciado no boletim do Corpo Governante número 5, que inclusive, que boletim, viu? Vale um vídeo ali, uma análise também, aquele boletim número 5. Tem o terceiro ponto falando sobre o discurso especial de 2027. Essa parte que eu tô lendo aqui é o que vai ficar lá no quadro de anúncios, tá? De cada congregação. Então, o discurso especial de 2027. O quarto ponto é a celebração de 2027, que ano que vem vai ser no dia 22 de março de 2027, que vão se reunir para celebrar a Ceia do Senhor. Mudou o nome, gente, também? Ceia do Senhor. Tá, nessa semana, a reunião no meio de semana não será realizada. Além disso, em 2028, a celebração será realizada no dia 9 de abril, que vai ser um domingo. Essa do dia 22 de março vai ser numa segunda-feira, né? E 2029 vai ser realizada em 29 de março, numa quinta-feira. Ok. O ponto principal, o ponto mais importante que a gente achou e encontrou nessa carta de anúncio aqui, é o ponto 5, que são as resoluções de donativo mensal para a obra mundial. Eu vou tentar deixar aqui um pouquinho para vocês, tá? Para vocês darem uma olhadinha. Então, diz assim: resolução de donativo mensal para a obra mundial. Para o próximo ano de serviço, uma resolução de donativo mensal para a obra mundial será apresentada para a congregação aprovar. Bethel usa os fundos da obra mundial para apoiar várias atividades que beneficiam as congregações no território da nossa filial e em mais de 170 países e territórios que precisam de ajuda financeira. Essas atividades incluem reformar e construir salões do reino e salões de assembleias. A necessidade de construir esses locais continua a crescer, visto que Jeová está abençoando a obra de pregação do reino, resultando em aumentos significativos de publicadores em muitos lugares. O custo desses projetos em locais que estão em crescimento, como em cidades da África ou da Ásia, pode ser tão alto quanto o custo de projetos parecidos em nosso país. Por meio da ajuda financeira que a congregação de vocês dá, esses irmãos e irmãs terão locais de adoração que atendem às necessidades deles e honram a Jeová na região em que vivem. Além disso, por meio dos donativos de vocês, também cuidamos de incidentes que acontecem nas instalações da organização, incluindo os causados por desastres naturais, incêndios, furto ou vandalismo, e contratamos seguros para o transporte de publicações. Com esses donativos, nós também podemos ajudar a cobrir os gastos de viagem de alguns servos de tempo integral especial, a serviço no estrangeiro para assistir a congressos internacionais e podemos fornecer para a congregação de vocês a infraestrutura de tecnologia, bem como serviços relacionados, sem cobrar a mais por isso. Para que todo esse trabalho possa ser feito, notem que o valor da resolução mensal teve um pequeno aumento. Por isso, pedimos que cada publicador considere como oração o valor do donativo que pode fazer para que a sua congregação possa contribuir. Observem que essa resolução usará os donativos feitos para as despesas da congregação. Sabemos que muitos de vocês programaram donativos recorrentes. Assim, se agora quiserem ajustar o valor e precisarem de ajuda, falem com um dos anciãos. Observação que vai ser retirada, lógico. Essa observação aqui não vai ficar, tá bom? Quando for anexada ali no quadro de anúncios. Observação. Se o corpo de anciãos já tiver decidido o valor da resolução mencionada no parágrafo 7 dos anúncios para os anciãos, a resolução deve ser apresentada agora.
Caso contrário, informe a congregação de que a resolução será apresentada na próxima semana. Então vamos ver o que diz o parágrafo 7 dos anúncios para os anciãos? Tá, vamos lá, vou ler aqui na íntegra para vocês, é o 7, 8 e o 9. Diz assim: Resolução de donativo mensal para a obra mundial. A resolução mencionada neste documento, nos anúncios para a congregação, é baseada num valor mensal por publicador sugerido por Bethel. O valor por publicador, sugerido por Bethel, vai estar na página do JW Documents, onde fica este documento. Esse valor deve ser multiplicado pelo número de publicadores ativos na congregação para calcular o valor mensal sugerido para sua congregação. Assim, o corpo de anciãos deve avaliar os pagamentos que a congregação precisa fazer, o que inclui o valor mensal de donativos enviados para a Comissão de Funcionamento do Salão do Reino, ao determinar o valor da resolução mensal. O valor mensal decidido pelo corpo de anciãos deve ser apresentado como resolução para a congregação aprovar. Tenham em mente que esse valor deve ser enviado todo mês, e não apenas uma única vez durante um ano de serviço. Para informações sobre o texto da resolução, vejam o apêndice do documento Instruções para as Contas da Congregação. Ponto 8. Em geral, o valor da resolução mensal deve ser igual ou maior que o valor por publicador recomendado por Bethel. Se os donativos atuais forem maiores que os pagamentos que a congregação precisa fazer, o corpo de anciãos talvez queira analisar se a congregação tem condições de dar mais do que o valor sugerido. Eles colocam aqui um texto de 2 Coríntios 8,14. Praticamente não tem nada a ver. Se os donativos atuais não forem suficientes para cobrir as despesas existentes e fazer o donativo mensal sugerido, analisem como podem informar os publicadores de forma clara sobre a situação financeira da congregação, bem como lembrá-los com tato. Guarda essa palavra, tá? Tato. Do seu privilégio de honrar a Jeová com as suas coisas valiosas. Aí tem Provérbios 3:9 aqui. Por exemplo, traz uma sequência de 3 perguntas. São muito interessantes, mas principalmente a última pergunta aqui é muito mais interessante. São elas, vamos lá. Seria útil explicar que tanto os donativos para a obra mundial quanto os donativos para a congregação apoiam os interesses do reino, mas que as despesas da congregação e a resolução de donativo mensal são pagas com os donativos recebidos para as despesas da congregação? Os publicadores poderiam ser incentivados a fazer bom uso do donate.jw.org para programar donativos recorrentes para a congregação? É o débito automático lá que o teu salário cai na tua conta e já é debitado automaticamente ali para a associação. Se os publicadores já usam o donate.jw.org, poderiam ser incentivados a revisar seu donativo recorrente, confirmando que escolheram a congregação correta, óbvio, para poder cair certinho lá na conta de Bethel, mas essa revisão de donativo recorrente não é só para confirmar, é para ver se eles podem aumentar, tá? O donativo ali. E a última, mais impressionante, é: os pais estão ajudando seus filhos a entender que fazer donativos financeiros, gente, prestem atenção, donativos financeiros, né, para apoiar os interesses do reino, faz parte da sua adoração a Jeová? Já colocando as crianças para fazer donativo aqui. E o último ponto, ponto 9, se necessário, esses pontos poderão ser considerados em uma parte de necessidades locais. Independentemente das circunstâncias da congregação, procurem oportunidades para elogiar os publicadores por sua generosidade e espírito disposto em apoiar os interesses do reino. Vamos fazer essa análise aqui dessa parte dos anciãos aqui. Essa resolução, ela é baseada num valor mensal por publicador, tá? Que já veio sugerido por Bethel. Já está sugerido. Só que essa informação não aparece na versão que é lida para a congregação, que vai ser colocada ali no quadro de anúncios, né? Eles não sabem disso. E aqui deu para observar que esse valor, ele não nasce da avaliação local real das necessidades da congregação. Não tem essa avaliação. Ele já vem pronto de Bethel. Então, Bethel estipulou um valor. Com esse valor que Bethel estipulou, que vai estar lá no JW Documents para cada congregação, esse valor que Bethel estipulou, depois ele vai ser multiplicado pelo número de publicadores ativos da congregação. Basicamente, é uma fórmula corporativa. É uma fórmula empresarial de arrecadação financeira, que ela é calculada de forma central e de forma espiritual é apresentada ali para os publicadores como se fosse uma decisão espontânea da própria congregação e que foi ali aprovada por votação local. Mas não foi, gente.
Não foi aprovado por votação local porque já veio de Betel, já veio o valor estipulado de Betel. E aí, na outra parte, onde mostra, né, que o valor deve ser multiplicado pelo número de publicadores ativos, o corpo de anciãos deve avaliar os pagamentos que a congregação precisa fazer. Aqui entra uma sutileza na forma como o Betel age aqui, como tá escrito, né? É bem sutil. Por quê? O valor sugerido por Betel não é o valor final. Olha a sutileza ali. Esse valor deve ser multiplicado pelo número de publicadores ativos. Então, Betel já deu um valor, mas esse valor vai ter que ser multiplicado. Ok. Este valor que Betel sugeriu não é o valor final. Os anciãos vão somar isso às despesas locais, incluindo ali os donativos para a comissão de funcionamento do Salão do Reino, né? Que essa já é uma cobrança à parte, uma cobrança separada. Então, isso mostra ali que existem camadas. Tem as camadas empilhadas de arrecadação financeira. A obra mundial, a manutenção do Salão do Reino, o fundo de construção regional, né? Mais a congregação. Na carta para a congregação, ela recebe isso como se fosse uma resolução, né? Temos uma resolução no singular. Eles não têm, os publicadores ali não têm uma visibilidade de que é a soma de vários fluxos, de várias camadas de entrada de dinheiro ali, de diferentes entradas de dinheiro. Já o valor mensal decidido pelo corpo de anciãos deve ser apresentado como resolução para a congregação aprovar. Isso é bem interessante porque essa palavra aprovar, ela dá aquela aparência de decisão coletiva e democrática, né? A congregação aprovou, a congregação aprova, então todo mundo levanta a mão ali, né? Só que o valor ele já está definido antes de chegar na congregação. O valor já veio definido por Betel antes de chegar, de ser apresentado para a congregação. A congregação não delibera esse valor. Ela não delibera, ela só concorda, achando que está escolhendo. É praticamente um voto de fachada, né? O sim já é esperado ali para eles, né? Eles já esperam o sim. Daí tá, tem outro ponto aqui. Esse valor deve ser enviado todo mês e não apenas uma única vez durante o ano de serviço. Aqui é um detalhe bem revelador, porque tem uma preocupação bem clara, uma preocupação totalmente explícita com o risco de resistência das pessoas. Por isso eles têm um jogo de palavras ali, né? Para a congregação aprovar. Vai ser feita uma resolução, foi feita uma resolução. Não é usado esse jogo de palavras ali, justamente por essa preocupação deles, né, de que tem uma resistência dos publicadores ali, ou também acontece o seguinte, as pessoas doarem uma vez somente e depois não doarem mais ao longo do ano, né, por isso tá ali pedindo para que seja feito mensal, no caso. É praticamente uma assinatura mensal, ali quando fala do donate, né, para eles verificarem no donate o donativo recorrente, que é o débito automático. Mas é praticamente como se fosse uma assinatura ali da Netflix, da HBO, essas assinaturas assim, que é mensal. Debita ali do teu cartão de crédito ou da tua conta. Só que aqui, no caso da Testemunha de Jeová, ele está embrulhado em um vocabulário de resolução congregacional, resolução religiosa e espiritual. Aqui que é a diferença. Tá. Ali no ponto 8, tem uma persuasão a mais, tem uma manipulação, né? Vem falando ali, ó, em geral, o valor da resolução mensal deve ser igual ou maior que o valor recomendado por Betel. Então, notem, não é o que é o suficiente para cobrir as despesas. Não que seja suficiente para cobrir as despesas. Ele tem que ser igual ou maior que o valor sugerido por Betel. Interessante. Outro ponto, se os donativos atuais forem maiores, o corpo de anciãos talvez queira analisar se a congregação tem condições de dar mais. Não, aqui eu não tenho nem muito o que explicar, gente. Se os donativos atuais forem maiores, o corpo de anciãos talvez queira analisar se a congregação tem condições de dar mais, baseado em 2 Coríntios 8,14. Aqui veio a primeira citação bíblica, né? Para gerir uma meta. Qual é a meta? Se sobra dinheiro, a orientação é não guardem. Ou não usem para a comunidade local. Se sobrou dinheiro, avalie se pode dar mais, né? Contribuir mais ali. Outro ponto. Se os donativos atuais não forem suficientes, analisem como podem informar aos publicadores ali e lembrá-los contato do seu privilégio de honrar Jeová com as suas coisas valiosas. Aí eles citam Provérbios 3:9. Observem a engenharia que é utilizada aqui, gente. Um problema financeiro, institucional, corporativo, que é a arrecadação não bateu a meta. Esse problema financeiro institucional corporativo aqui
de arrecadação não bateu a meta, ele é reformulado como um problema espiritual pessoal. E transformar uma cobrança financeira corporativa em algo que soa como uma obrigação espiritual pessoal. Não é mais aquele a meta era alta demais. Ela se transforma para vocês não estão honrando a Jeová o suficiente. Isso desloca totalmente a responsabilidade da organização de Betel para a consciência individual de cada publicador, um apelo emocional e apelo espiritual. Né? E isso faz o quê? Isso reformula uma recusa. Né? Isso faz com que as pessoas não recusem. Isso reformula ali a dificuldade financeira do publicador ou uma limitação legítima, né, econômica que o publicador tenha em uma falha moral espiritual. Às vezes o publicador não tem condições, né, financeiras reais de contribuir daquela forma ou contribuir mensalmente. Mas eles transformam isso como uma falha moral e espiritual. Você não está honrando a Jeová o suficiente. Né? A clássica transferência de responsabilidade. Né? O problema deixa de ser a meta alta para ser você não tá honrando Jeová ali o suficiente. Depois, a orientação de lembrar contato, né? Lembra que eu falei para vocês? Guarda essa palavra. De lembrar contato. Essa palavra tato, ela indica que já se espera alguma resistência. Né? Então, Betel, a associação ali, já sabe que pode ter uma resistência nessa alteração de valores, ou até mesmo um desconforto ali por parte dos publicadores. Então, é por isso que essa abordagem, ela precisa ser calibrada, precisa ser delicada e de forma gradual. E aqui entra o mecanismo psicológico central total. Aí depois disso, vem ali aquelas perguntas, né? Que é feita para os anciãos, somente para os anciãos, para eles usarem ali e persuadir os anciãos, né? A, por sua vez, instigarem os publicadores a doar. Então, fala aqui do donate, né? As 3 perguntas. Se os publicadores poderiam ser incentivados a fazer bom uso do donate para programar donativos recorrentes, ali programar no cartão de crédito ou na sua conta bancária como débito automático. Se os publicadores já usam donate, já tem essa programação, essa programação recorrente ali, se eles podem revisar. Além de revisar, sim, para aumentar o valor, se eles podem revisar para ver se está caindo na congregação certa, na conta da congregação certa. E o ponto que mais choca é das crianças ali, né? Os pais estão ajudando seus filhos a entender que fazer donativos faz parte da sua adoração a Jeová. Como que uma criança, gente, que não trabalha, não tem condição financeira, já está sendo instigada dessa forma? É absurdo. Mas tá, aqui eu vou citar 3 coisas, tá, nessas perguntas. O primeiro é, nessa primeira pergunta ali, transformando a doação pontual em uma assinatura recorrente automática, estilo Netflix, sim, porque ela, comprovadamente, essa assinatura recorrente automática é muito mais eficaz para quê? Para manter a receita todo mês garantindo do que uma doação avulsa, né? Que um publicador pode fazer a doação esse mês e no mês seguinte não, né? Então, já tendo essa assinatura recorrente automática, já é certo que eles vão manter a receita todo mês ali. O segundo, revisar, né, quem já doa, ou seja, mexer em quem já é doador para garantir que essa pessoa continue doando ou se pode doar mais. E o terceiro ponto, que sim é o ponto mais delicado, que envolve, né, as crianças na cultura da doação, desde cedo, muito antes que dessas crianças terem um discernimento crítico sobre a estrutura que elas estão sustentando, sobre o que é uma doação, né, e já colocando ali nelas que elas fazendo doação, elas vão agradar a Jeová. E o parágrafo ainda fecha assim: independente das circunstâncias da congregação, procurem oportunidades para elogiar os publicadores por sua generosidade. Ou seja, independente se bateu a meta ou não bateu a meta, tem que se elogiar os publicadores de qualquer jeito. Isso é o quê? É um reforço positivo constante. É um trabalho psicológico. Tá? A psicologia explica isso. Então, é um reforço positivo constante que ele é desconectado total, ele não tem nada a ver com o resultado real, porque independente se atingiu ou não a meta ali, eles vão ser elogiados. Isso é uma técnica psicológica, sim, clara, para a pessoa continuar se sentindo bem em doar, mesmo sem ela ter conhecimento, sem ela saber se aquela doação que ela fez, realmente resolveu o problema financeiro que motivou o pedido de Betel ali. E agora analisando ali a parte da versão da congregação, né? Vamos lá. Eles já começam como? Para o próximo ano de serviço, uma resolução de donativo mensal para a obra mundial será apresentada para a congregação aprovar. Essa palavra aprovar aqui
A gente já sabe ali o que está por trás dela, né? A gente já viu na parte dos anciãos ali, no parágrafo 7, que praticamente é um valor que já veio calculado por fórmula de Bethel, já determinado por Bethel, antes dessa frase ser lida ali para a congregação. Então a gente já sabe que não é para a congregação aprovar, ela já está determinada e aprovada por Bethel. Daí continua. Bethel usa os fundos da obra mundial para apoiar várias atividades que beneficiam as congregações em mais de 170 países, incluindo reformar e construir salões do reino em cidades da África, da Ásia. Vocês reparam a função que tem essas palavras? Antes mesmo de dizer quanto vai custar essa resolução, né, do donativo mensal, antes mesmo de dizer o valor, o texto já emprega uma sequência de motivos que mexem aonde? No emocional. Fala ali de pobreza, de construção, missão internacional, desastres naturais, incêndio, furto. É uma lista de razões para você não questionar o valor que vai ser apresentado antes mesmo de você saber qual será esse valor. Notem, para que todo esse trabalho possa ser feito, notem que o valor da resolução mensal teve um pequeno aumento. Essa palavra também, pequeno aumento, compara isso com o que os anciãos leram, uma fórmula de valor por publicador, ou igual ou maior que o recomendado. Então, para os publicadores ali, para assistência, vai ser só um pequeno aumento que está encaixado no meio de uma narrativa espiritual de generosidade. E a última frase é incrível, né? Por isso, pedimos que cada publicador considere com oração o valor do donativo que pode fazer. A decisão institucional quanto cobrar, aqui, já virou uma decisão espiritual individual. Porque quando fala ali, considere com oração. Mas Bethel já definiu esse valor. Já está definido o valor. Porém, quando se fala dessa forma, considere com oração, que cada publicador considere com oração o valor do donativo que pode fazer. É você que vai carregar o peso da consciência sobre isso, sobre essa decisão. Mas a decisão já foi tomada por Bethel. O valor já foi estipulado por Bethel. É bizarro. Tá, e continuando ali, também tem a parte onde fala: sabemos que muitos de vocês programaram donativos recorrentes. Assim, se agora quiserem ajustar o valor, falem com um dos anciãos. Na parte ali dos anciãos, isso é uma meta, tá? É uma instrução de meta, onde lá fala no ponto 7 lá, fala para revisar o donativo recorrente. Esse revisar o donativo recorrente aqui é para os anciãos garantirem que a arrecadação exista, que tenha arrecadação. Mas aqui, para os publicadores, já é apresentado como uma conveniência, né? Sabemos que muitos de vocês programaram donativos recorrentes. Se quiser ajustar agora, é só falar com um ancião. Esse é o mesmo mecanismo, mas duas roupagens completamente diferentes. Então, Bethel está persuadindo os anciãos, está forçando praticamente os anciãos a revisar o donativo recorrente para garantir essa arrecadação dos donativos, e uma outra roupagem diferente, mais suave, mais leve, para os publicadores, que eles ali já programaram seus donativos recorrentes, mas se agora eles quiserem ajustar o valor, eles devem falar com o ancião. Então aqui nessa carta, gente, tem muita incoerência. Bastante incoerência, porque a congregação vai receber uma narrativa de doação espontânea e voluntária que é guiada pela sua consciência religiosa. Você vai analisar, né, de acordo com a sua consciência e consideração em oração. Já os anciãos, a parte dos anciãos ali, no mesmo momento, eles recebem um manual de metas. Eles recebem um script de objeção e de técnica de retenção dos publicadores, da doação dos publicadores. É praticamente aqui usado um vocabulário, uma lógica de fundraising corporativo. É praticamente uma empresa, é uma corporação. Só que é revertido de uma linguagem bíblica, com um apelo emocional. Aqui é a forma mais clara de programação dupla. Tem um discurso de persuasão emocional para os publicadores doarem ou revisarem suas doações, e também o discurso de controle para os anciãos, forçando os anciãos com metas, com formulários, com prestações de contas e etc. Então, esses pontos aqui foram bem interessantes, sabe, de analisar como é colocado para os anciãos e como é colocado ali para a congregação em si. Aí no mais, gente, tem aqui uma parte para os coordenadores dos corpos de ancião,
Fala aqui também para eles da resolução no ponto 20, né? Resolução de donativo mensal para a obra mundial. Se o corpo de anciãos já definiu um valor para a resolução mencionada no parágrafo 7 dos anúncios para os anciãos, esse valor já deve ser apresentado para a congregação quando o anúncio para a congregação for lido na reunião. Aí tem uma parte para os secretários também, que para os secretários só tem essas duas partes falando sobre os donativos, tá? O ponto 22, resolução de donativo mensal ali, depois que a resolução mencionada no parágrafo 7 dos anúncios para os anciãos for aprovada pela congregação, certifique-se de que ela seja entregue para o servo de contas. O valor mensal deve ser incluído no campo Obra Mundial, resolução, do documento Registro de Transferência de Fundos e no JW Hub. Tem o JW Documents, que é onde Bethel informa qual é o valor que cada congregação vai ter, entre outras informações que é passando lá, e o JW Hub, que é onde os irmãos vão enviar ali o valor mensal que deve ser incluído nesse formulário deles lá. Ponto 23, métodos de pagamento e segurança de ferramentas digitais. Para que os pagamentos sejam seguros e fáceis de rastrear, use transferências eletrônicas de fundos e serviços bancários online, em vez de dinheiro em espécie, sempre que possível. Daí tem vários outros itens aqui. Para o superintendente de serviço, tem sobre o Zoom, tá? Tem sobre a reunião, pedido de revistas e o final para congregações. Então, gente, agora é isso. Fiquei chocada aqui com a forma como eles pediram dinheiro e principalmente para as crianças. É um absurdo. E eu quero saber de vocês, qual é o trecho dessa carta aqui que chamou mais atenção? Como você se sentiu? Você percebeu alguma mudança no pedido de dinheiro, de donativos nos últimos anos aí, né? E vamos conversar com respeito aqui nos comentários sobre isso. E eu deixo também a pergunta que tá me martelando na minha cabeça. E o comprovante do Pix que Jeová recebeu esses donativos? Onde é que fica? Vão colocar no quadro de anúncio? O comprovante do Pix? E é isso, bora lá. Tchau.